Quando você coloca 6 motores a jato monstruosos em uma única aeronave e dá a ela um design elegante e futurista, você acaba com algo que parece rápido, mesmo quando está parado. O que diferenciava o XB-70 Valkyrie não era o fato de que ele podia voar em velocidades supersônicas. Afinal, aeronaves supersônicas já existiam há mais de uma década. Mas esta aqui não apenas gerava ondas de choque, ela conseguia viajar em cima dessas ondas, o que permitia voar de forma mais eficiente a mais de 3 vezes a velocidade do som. Mas nem tudo era glória e velocidade para o XB-70. Ele vazava tanto combustível que era necessário usar funis e baldes para coletar o líquido que escorria. Voava tão rápido que até a tinta se soltava da fuselagem. Tinha vários problemas com o sistema hidráulico e com o trem de pouso, o que causou vários acidentes. E o pior de tudo, dos apenas 2 protótipos construídos, um foi perdido no voo mais desnecessário que você pode imaginar. O outro protótipo acabou em um museu, sem nunca ter se tornado operacional. E claro, por causa do seu tamanho colossal, foi preciso remover semáforos das ruas quando a aeronave foi transportada até seu destino final. Mas por que o XB-70 não tinha um nariz plano, mesmo sendo um design absolutamente essencial para aviões supersônicos? Por que ele foi projetado com uma rodinha minúscula no trem de pouso principal? Como a União Soviética contribuiu para a fabricação desta aeronave em pleno auge da Guerra Fria? E como um caça como o F-15 se beneficiou dessa aeronave estratégica, mesmo com o programa do XB-70 sendo cancelado ainda no início, é o que veremos a seguir. Em 1955, a Força Aérea dos Estados Unidos tinha uma frota de bombardeiros composta principalmente pelo gigante B-52 Stratofortress, pelo elegante B-47 Stratojet e pelo veloz B-58 Hustler. O B-52, embora tivesse a maior capacidade de carga de qualquer bombardeiro construído até então, era lento demais para uma era que se aproximava rapidamente dos mísseis balísticos intercontinentais. Missões de ataque preventivo exigiam velocidade, e embora o B-47 e o B-58 fossem mais rápidos, não tinham o alcance operacional necessário para atingir a União Soviética. E também não conseguiam superar as defesas aéreas soviéticas, que estavam evoluindo rapidamente. Foi então que a Força Aérea emitiu um contrato chamado Requisito Operacional Geral número 38, solicitando um novo bombardeiro que tivesse o mesmo alcance e capacidade de carga do B-52, mas com uma velocidade mínima de Mach 2. Apenas 2 empresas aeronáuticas na época tiveram coragem de encarar esse desafio. A primeira foi a Boeing, que já era referência em bombardeiros por causa dos seus modelos B-29, B-47 e B-52. A segunda foi a respeitada North American Aviation, que até então era mais conhecida pelo desenvolvimento de caças de alta velocidade, como o lendário P-51 Mustang e o F-86 Sabre. Sabendo que eram o azarão na disputa, a North American chegou à fase de propostas com tudo. O conceito deles incorporava elementos altamente experimentais e teóricos para a época, como canards, pequenas asas dianteiras, geometria variável nas asas, e um sistema de entrada de ar de alta pressão para os 6 motores gigantes que impulsionariam a aeronave. Mas foi um detalhe de design, mais do que qualquer outro, que garantiu o contrato para a North American Aviation. O XB-70 Valkyrie podia inclinar as pontas das asas para baixo e tirar proveito de um fenômeno recém-descoberto, chamado sustentação por compressão. Mas o que exatamente é essa tal de sustentação por compressão? Assim como um barco com casco em formato de prancha, que ao acelerar passa a surfar sobre a onda de proa que ele mesmo cria, reduzindo o arrasto e ganhando velocidade. Um avião voando em velocidades supersônicas também pode gerar ondas de choque. E se ele for bem projetado, pode até usar a alta pressão dessas ondas a seu favor. Um avião que se move em velocidade supersônica pode gerar ondas de choque. Se a alta pressão dessas ondas puder ser capturada sob as asas da aeronave, é possível gerar sustentação adicional. Essas ondas de choque são geradas a partir de pontos afiados da aeronave. No design do XB-70, esse ponto afiado era a borda dianteira do divisor de entrada de ar dos motores. Para prender essas ondas de choque, o Valkyrie foi equipado com pontas de asas que podiam se dobrar para baixo. E se você está se perguntando por que eles simplesmente não projetaram as asas já inclinadas permanentemente para baixo, ao invés de torná-las ajustáveis, a resposta está em vários motivos técnicos. Um deles é que o avião não conseguiria decolar com as pontas das asas dobradas para baixo, por causa do seu comportamento aerodinâmico em baixas velocidades. E lembre-se,
Essas pontas de asas não eram pequenas. Cada uma tinha mais de 46 metros quadrados, maior do que alguns apartamentos disponíveis à venda hoje. As pontas de asas dobráveis do XB-70 eram, na verdade, as maiores superfícies móveis já utilizadas em voo na história da aviação. As pontas de asas dobráveis do XB-70 eram, de fato, as maiores superfícies móveis de voo já manipuladas durante um voo. Outro motivo para o sistema dobrável era que o ângulo das ondas de choque variava muito com a velocidade. Então, para capturá-las de forma eficaz, o ângulo de inclinação das pontas das asas precisava ser ajustado de acordo com a velocidade da aeronave. Na velocidade máxima, as pontas das asas eram inclinadas totalmente para baixo, em até 65 graus. Esse sistema de sustentação por compressão podia aumentar a sustentação do XB-70 em até 30%, o que era crucial para manter a estabilidade e o desempenho em voo supersônico. Outro detalhe interessante era o design do para-brisa. Aeronaves supersônicas exigem um nariz e fuselagem suaves, para que o fluxo de ar seja bem canalizado. Mas, como dá para ver, havia claramente um ângulo entre o nariz da aeronave e o para-brisa. Isso foi feito intencionalmente para melhorar a visibilidade do piloto durante manobras em baixas velocidades e também enquanto a aeronave taxiava no solo. Durante voos em baixa velocidade com o nariz elevado e também enquanto a aeronave se deslocava no solo. Mas, durante os voos em alta velocidade, a parte frontal da fuselagem podia ser aerodinamicamente ajustada, levantando uma rampa que elevava o para-brisa externo. Um design semelhante foi implementado em outras aeronaves supersônicas, como o Concorde, permitindo que elas ajustassem suas propriedades aerodinâmicas conforme necessário. Com características de design tão impressionantes, o Valkyrie superou facilmente a proposta da Boeing e garantiu financiamento para a fase de prototipagem. Mas logo se tornaria evidente para os engenheiros que todas as promessas feitas poderiam ser tão mitológicas quanto o nome da aeronave. A complexidade extrema do projeto e o tamanho colossal do XB-70 faziam com que quase tudo que pudesse dar errado realmente desse errado. Um dos sistemas mais excessivamente complicados do Valkyrie era o sistema hidráulico. Além de mover as superfícies de controle, o sistema hidráulico era o que impedia a aeronave de derreter. Voar em velocidades tão altas fazia com que o atrito do ar aquecesse tanto a fuselagem que o revestimento externo de alumínio começava a amolecer com o calor. Para lidar com esse problema, os engenheiros encontraram duas soluções eficazes e relativamente econômicas. Primeiro, a aeronave utilizaria um núcleo de aço em formato colmeia entre os painéis de alumínio para redistribuir o calor. Segundo, o combustível seria bombeado hidraulicamente por trocadores de calor localizados na fuselagem e nas asas, atuando como líquido refrigerante por todo o avião. Mas isso trazia riscos, pois o combustível JP6 podia se auto-ignitar, ou seja, pegar fogo sozinho. Para reduzir a possibilidade de autoignição, era injetado nitrogênio no JP6 durante o abastecimento. O sistema de pressurização e inércia do combustível vaporizava cerca de 320 kg de nitrogênio líquido, que preenchia o espaço dos tanques e mantinha a pressão interna estável. Durante o abastecimento, o sistema de pressurização e inércia do combustível vaporizava cerca de 320 kg de nitrogênio líquido, preenchendo o espaço de ventilação dos tanques e mantendo a pressão interna. Esse processo era essencial para evitar explosões ou combustões espontâneas dentro dos tanques. O sistema hidráulico também era utilizado para girar, dobrar e desdobrar o trem de pouso, permitindo que ele fosse manobrado para dentro e fora do compartimento de armazenamento. A propósito, está vendo essa pequena quinta roda? Que problema você acha que essa rodinha minúscula resolvia? Simplesmente derrapagem. Exatamente. Ela era usada para evitar que o avião derrapasse durante o pouso. Essa quinta roda media a velocidade real no solo da aeronave, sem sofrer qualquer deslizamento. Um dos pneus principais também tinha um sensor de velocidade. Esses dois dados eram enviados para um computador de frenagem. Esse computador era capaz de prever o ponto de deslizamento e reduzir a pressão dos freios, impedindo que o avião derrapasse. Os pneus do trem de pouso também eram especiais. Além de serem pintados com um composto refletor de calor, eles eram infundidos internamente com esse mesmo composto resistente ao calor. É isso que permitia que suportassem temperaturas de até 180 graus Celsius durante o pouso. E para detectar possíveis vazamentos, os pneus eram pressurizados a 500 psi por 24 horas antes de serem aprovados para uso. Se nenhum vazamento fosse detectado, a pressão dos pneus era liberada
e então eles eram recalibrados a 100 psi com gás nitrogênio para evitar deterioração durante o armazenamento. Dito isso, esses pneus tiveram um destino trágico logo no primeiro pouso do XB-70. O dia 21 de setembro de 1964 foi o grande momento para esse gigante dos ares. 2 aviões de apoio acompanharam o voo e logo perceberam um problema que precisavam reportar. O trem de pouso principal havia girado para ser recolhido, mas ficou preso durante o processo. Pousar uma aeronave tão massiva nessa condição colocaria em risco a vida da tripulação. Ou, caso precisassem se ejetar, o XB-70 seria perdido logo no seu voo inaugural. A decisão foi fazer um curto-circuito no sistema de retração do trem de pouso. Mas não havia ferramentas a bordo. Por sorte, o copiloto tinha um clipe de papel em sua pasta, e foi com isso que ele conseguiu fazer o curto-circuito no disjuntor, colocando o trem de pouso de volta à posição correta. Mas isso ainda não era o fim da história. No pouso, 2 pneus traseiros do lado esquerdo explodiram e pegaram fogo, devido a um freio travado. Enquanto taxiavam pela pista, o piloto e o copiloto não tinham ideia do problema nos pneus. Até que a torre de controle informou o que estava acontecendo. Não foi o cenário ideal, mas pelo menos o avião voltou inteiro para o chão. 3 semanas depois, no terceiro voo de testes, o XB-70 quebrou a barreira do som, atingindo Mach 1.1. Você já imaginou um avião voando tão rápido que a tinta da fuselagem começa a se soltar? Pois é exatamente isso que aconteceu. Mas o motivo foi o aquecimento extremo da pele externa da aeronave. Aparentemente, a tinta era espessa demais, e com o calor, ficava quebradiça e começava a se soltar. No ano seguinte, dezenas de voos de testes foram realizados em que diferentes aspectos do projeto eram testados progressivamente, e claro, isso vinha acompanhado de mais pneus pegando fogo e até danos nos motores e na fuselagem. Mas enquanto tudo isso acontecia, um segundo protótipo estava sendo construído. O segundo protótipo do XB-70 foi construído para corrigir quase todas as falhas descobertas no primeiro modelo. Mais de 6.500 pessoas apareceram para ver a apresentação do novo protótipo. Aqueles eram os bons tempos, em que você podia tocar com as mãos um avião experimental recém-saído da fábrica. Coincidentemente, exatamente 18 anos antes, nesse mesmo dia, Chuck Yeager havia quebrado a barreira do som em voo nivelado. Mesmo em plena Guerra Fria, os soviéticos ajudaram, indiretamente, os americanos com o XB-70. Eles só não sabiam disso. Partes da aeronave que sofriam grande arrasto, como o bico e as entradas de ar, precisavam ser feitas de titânio. Mas os Estados Unidos não tinham titânio suficiente. Então, usaram empresas de fachada para comprar titânio diretamente da União Soviética. Esse material foi utilizado tanto no XB-70 quanto em outras aeronaves de ponta, como o SR-71. Apesar de todo o sucesso dos protótipos, a tragédia estava à espreita. Em 8 de junho de 1966, o XB-70 voava em formação com um F-4, F-5, T-38 e um F-104. Todos os 5 aviões tinham algo em comum. Seus motores eram fabricados pela General Electric. Na verdade, esse voo era para uma sessão de fotos promovida pela equipe de marketing da empresa. Após as fotos, por motivos não totalmente compreendidos, o F-104 se chocou com a ponta da asa direita do XB-70. Ele capotou, passou por cima do Valkyrie e explodiu, destruindo os estabilizadores verticais e danificando a asa esquerda. O XB-70 perdeu o controle e caiu no deserto da Califórnia. O piloto Al White conseguiu ejetar e sobreviveu, mas ficou gravemente ferido, com o braço esmagado pela cápsula de escape. O sistema de amortecimento da cápsula também falhou, causando um pouso extremamente violento. Mas agora, deixa eu te contar o que realmente acabou com o XB-70 desde o início. Em 1º de maio de 1960, os soviéticos derrubaram o avião espião U-2 de Gary Powers. Naquela época, o XB-70 ainda estava nos estágios iniciais, sua construção nem sequer havia começado. A queda do U-2 foi o primeiro grande golpe no projeto do XB-70. Até então, o Pentágono acreditava que nenhum sistema soviético conseguia atingir aviões a 70 mil pés de altitude. Mas eles conseguiram. E adivinha? O XB-70 também foi projetado para voar a essa altitude. Ao mesmo tempo,
O foco estratégico passou dos bombardeiros para os mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs. Isso tornava o conceito de um bombardeiro nuclear completamente obsoleto. O XB-70 nasceu fadado ao cancelamento. Diante disso, parecia lógico que o presidente Eisenhower cancelasse o programa, certo? Mas John F. Kennedy, que ainda era candidato, usou essa decisão contra os republicanos, dizendo que eles eram fracos na defesa nacional. Kennedy ganhou a presidência e, apenas 3 meses depois de tomar posse, também cancelou o programa XB-70. Segundo ele, o projeto tinha poucas chances de penetrar com sucesso nas defesas inimigas. Na época, o governo já havia gastado $800 milhões no desenvolvimento. O projeto continuou, mas apenas como uma plataforma experimental para voos a Mach 3, não mais como um bombardeiro nuclear. Ironia do destino. Foi justamente o programa XB-70 que ajudou a criar o lendário caça F-15. Só os rumores de que os Estados Unidos estavam desenvolvendo o XB-70 já colocaram os soviéticos em alerta. Eles iniciaram o projeto do MiG-25 Foxbat, feito especificamente para interceptar o XB-70. O problema? Quando os americanos souberam do MiG-25, eles também se assustaram. E como resposta, criaram o F-15 Eagle para conter essa nova ameaça. Obrigado, Valkyrie. Em 4 de fevereiro de 1969, o único XB-70 restante fez seu último voo até a base aérea de Wright-Patterson. O avião foi transferido para o Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos, em Dayton, Ohio, onde ele ainda conta da história de uma verdadeira obra-prima da engenharia, deixando um rastro de admiração por onde seu voo supersônico passou. Se você gostou desse vídeo, ajude o canal se inscrevendo e deixando seu like. Um grande abraço e até a próxima.